Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise aqui dos resultados do segundo trimestre de 2021 da M Dias Branco. Vocês vêm me pedindo bastante para falar mais sobre a empresa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. É muito importante vocês assistirem esse vídeo também. E eu, como analista de valores imobiliários, como alguém que está aqui no YouTube já desde 2017 e como acionista da M Dias desde 2011, finalzinho de 2010, vou dar aqui a minha opinião sobre o que está acontecendo com a empresa. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já invisto na M Dias há bastante tempo e sabe que eu tenho pessoalmente uma posição bastante expressiva em M Dias Branco na minha carteira de ações aqui no Brasil. Bom, vou dar a minha opinião porque todas as vezes que as ações de uma determinada empresa começam a cair, vocês chovem de perguntas, né, lá no meu direct do Instagram. Se você não me segue, @fabio.holder, eu posto bastante conteúdo por lá. Chove pergunta para mim perguntando o que aconteceu com a empresa, né? E aqui a gente vê basicamente o preço das ações da M Dias e aqui embaixo o preço do trigo em reais. Por que é tão importante o preço do trigo para a M Dias? Porque a M Dias é uma fabricante de massas e biscoitos e o principal insumo dela é o trigo e também o óleo de palma, que eu não trouxe aqui para mostrar, mas teve um comportamento bastante parecido com o do trigo, principalmente nos últimos anos. Ou seja, o trigo ele cresceu o seu valor, ele está mais caro tanto em dólar quanto em reais. Então, ele subiu o preço dele como uma commodity em dólar, negociado internacionalmente, e ao mesmo tempo o real também se desvalorizou frente ao dólar, aumentando bastante o custo do trigo. E isso faz com que a empresa tenha uma compressão de margem, né, uma vez que o custo dela sobe, existe um delay, né, um atraso para ela repassar isso no preço, o resultado da empresa piora em um certo período e a gente tem isso sendo refletido nas cotações. Então a gente vê esse efeito, né, de queda ou lateralização até do trigo e aumento das cotações e aumento do preço do trigo e redução das cotações. Isso praticamente desde que a empresa começou a ser listada na bolsa. Então é importante entender essa dinâmica e esse ciclo natural que a empresa tem, tanto nos resultados quanto nas cotações, né? Porque as cotações refletem os resultados. E um ponto que é importante destacar aqui, eu não estou falando que agora é o momento de comprar M Dias ou que aqui é o fundo do ciclo e agora as ações vão voltar a subir, mesmo porque o trigo pode continuar subindo, o dólar pode continuar subindo, apesar de não ser o esperado, tá? O esperado é o dólar e o trigo, pelo menos pelo management da empresa, em palavra deles, de basicamente a gente estabilizar nesse patamar, tá? No patamar atual do custo do trigo. Então vamos entender o que aconteceu com o segundo trimestre da empresa. Um ponto que é importante a gente destacar aqui também é que a M Dias Branco teve um primeiro trimestre de 2021 muito fraco, com quase lucro zero, com EBITDA muito fraco. Então toda comparação que a gente faz com o primeiro trimestre de 2021, ela vai ser muito injusta, vai parecer que a empresa melhorou muito, mas é porque o primeiro trimestre de 2021 foi muito ruim. E o segundo trimestre de 2020, que normalmente a gente compara também pela sazonalidade da empresa, vai parecer que o resultado do segundo trimestre de 2021 ele foi ruim, porque o segundo trimestre de 2020 foi muito bom. Quem lembra, né, principalmente no segundo trimestre de 2020, os lockdowns que estavam acontecendo, as pessoas correndo para os supermercados para comprar insumos, e as prateleiras dos supermercados todas vazias, então a M Dias vendeu muito nesse período. A gente teve o auxílio emergencial também entrando de cara, então a gente teve um segundo trimestre de 2020 muito forte. Quando a gente compara esse segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, a gente vê também uma distorção para baixo. Então, tanto comparar com o primeiro trimestre de 2021 quanto o segundo trimestre de 2020 vai ser injusto, né? Porque o primeiro trimestre de 2021 foi bastante fraco e o segundo de 2020 foi bastante forte, tá? Mas um ponto que eu queria destacar aqui com vocês é que é muito importante a gente entender essa dinâmica, entender que a M Dias Branco ela é líder de mercado e normalmente as concorrentes elas tendem a repetir o que a líder de mercado está fazendo. E o que a M Dias decidiu fazer desde o começo de 2020, bem antes da pandemia inclusive? Ela decidiu simplesmente repassar o preço do aumento dos custos direto para os seus produtos. Isso em um curto prazo fez com que a empresa vendesse menos, mesmo porque normalmente quando a empresa anuncia um aumento de preços, né,
né? Ela anuncia e ela tem um prazo para cumprir, ou seja, olha, a partir daqui 30 dias a nova tabela de preços vai ser essa. E aí, normalmente os supermercados, que são os clientes da M Dias, compram tudo de uma vez para segurar o estoque, e possivelmente foi isso que aconteceu até no primeiro trimestre desse ano. Quando a empresa anunciou que ia aumentar o preço, os supermercados tudo compraram lá no segundo trimestre, ou desculpa, no terceiro e no quarto trimestre de 2020, e o primeiro trimestre foi bastante fraco, com uma recuperação das vendas, agora no segundo trimestre de 2021. Então a dinâmica toda da empresa, além de tá bastante complicada por causa do aumento do trigo, por causa do aumento do dólar, a gente ainda tem toda essa dinâmica que a gente viveu durante o ano de 2020 e ainda no ano de 2021. Então é importante entender essa turbulência que está acontecendo. E um outro ponto que eu chamo bastante atenção pro pessoal que me acompanha aqui no canal é que é muito importante a gente entender o que é o impacto negativo que está acontecendo com a empresa de acordo com as medidas que ela está tomando, e o impacto negativo que está acontecendo com a empresa por fatores externos que não impactam somente ela, como todos os concorrentes. Fica aqui até o final do vídeo porque eu separei o resultado de todos os principais concorrentes da M Dias para a gente comparar um pouquinho como que a empresa está em relação aos seus principais concorrentes e os principais fabricantes de massas e biscoitos aqui do Brasil. Mas antes, vamos entender aqui o que aconteceu com a empresa no segundo trimestre de 2020. Bom, a gente vê basicamente os volumes da empresa caindo bastante no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, principalmente por causa do repasse do aumento dos preços que já vem lá desde o terceiro, quarto trimestre de 2020. E foi um trimestre muito fraco em volumes de vendas para a empresa. A gente teve uma compressão de margem bruta, a margem da empresa caindo bastante. Lembrando que a margem bruta é toda a receita da empresa menos o custo que ela teve para fabricar aquelas unidades. E Fábio, eu não sei nada de contabilidade, o que eu faço? Baixa o nosso guia do Buy and Hold, que tá lá na descrição, é um material gratuito, tá? Tem muito conteúdo para você aprender a analisar as empresas de forma simples e descomplicada. Mas vamos lá. E o que a gente viu agora no segundo trimestre de 2021? Um aumento de volume, ou seja, mesmo repassando o preço aqui a R$ 4,30 o real, né? Por quilo, o preço médio de venda, ela conseguiu repassar isso para os supermercados e ainda assim teve um aumento de volume, e isso se refletiu lá em cima num aumento de margem. Então o esperado, o que é? É que a M Dias puxou esse movimento de aumento de preço, de repasse de preço. Os concorrentes também repassaram isso, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, só que os concorrentes demoraram um pouco mais. Ou seja, os supermercados no curto prazo começaram a comprar um pouquinho mais os concorrentes da M Dias, por isso que a gente viu até uma certa redução de market share no último ano dos produtos da M Dias, mas a nova realidade hoje da empresa e da indústria como um todo são os novos preços de venda dos biscoitos e das massas. Então, vamos entender, vamos acompanhar para ver como é que vai continuar a margem bruta da M Dias, como que vai continuar o market share dela. Eu já fiz alguns vídeos lá no meu Instagram também, comentei aqui anteriormente, que eu, como acionista de longo prazo, sempre preferi que a empresa segurasse os preços, ainda mantendo o resultado, e ganhar market share com isso, né? Para quando o custo desse uma certa aliviada, a empresa tá com market share maior e conseguir um resultado maior. Não foi o que a empresa optou por fazer. A empresa, como líder, optou por já repassar o preço e manter margens, né? Manter resultado, manter geração de caixa, mesmo que fosse preciso abrir um pouco de mão do market share. Mas enfim, a gente vê aqui que a receita líquida da empresa ela foi muito parecida com a do segundo trimestre de 2020, bem mais forte que a do primeiro trimestre de 2021. O preço médio vem subindo, né, de R$ 3,50, R$ 3,60 de reais por quilo para 4,1, 4,2, agora 4,4 no segundo trimestre de 2021. Ou seja, o preço do quilo que a M Dias vende dos seus produtos saiu de R$ 3,50 para R$ 4,40 durante o período dos últimos 12 meses, né? Um aumento de 25%. O volume teve queda, né, com isso. Só que a gente vai ver que os concorrentes da M Dias também repassaram o preço. Então por isso que a queda do market share da M Dias não foi tão expressiva assim, apesar dela ter acontecido. A empresa vendeu 536 toneladas no segundo trimestre de 2020 e agora 450 toneladas no segundo trimestre de 2021. Então é importante a gente acompanhar daqui para frente, porque com a situação econômica se normalizando,
a tendência é de que os resultados da M Dias comecem a se acomodar. E a gente vai começar a entender quais são esses novos patamares de resultado que a gente pode esperar da empresa. Quando a gente olha o primeiro semestre de 2020, né, a gente vê que os primeiros meses foram bem mais fracos, tanto em relação à receita quanto em relação ao volume, mas o segundo trimestre se recuperando bastante, tanto em receita quanto no preço médio maior e no volume maior. Lembrando que a receita da empresa ela é sempre uma função do volume que ela vende de produtos e o preço que ela está vendendo aquele volume. Então, como a gente teve o preço médio subindo e o volume subindo, a receita também subiu no segundo trimestre de 2020. Um ponto que a gente tem que acompanhar bastante daqui para frente é exatamente o market share da empresa. A empresa já chegou a ter, lá no finalzinho de 2018, mais ou menos 36%, 37% de market share em massas e em biscoitos. Tá? E hoje a gente está com market share de 32%. Tudo bem que a empresa optou por cortar várias linhas de produtos, linhas que são menos rentáveis. Aí quando a gente olha o market share, a gente está olhando em volume. Então a empresa, ao longo dos últimos anos, né, vem dando prioridade para produtos que tenham margens maiores, para gerar um retorno sobre o capital investido para o acionista maior. O que a gente vê, inclusive, com a compra da própria Piraquê, que a empresa fez. São produtos de margem maior e a empresa descontinuando linhas de biscoitos e biscoitos e massas que tem menos valor agregado, que possuem uma margem muito menor e um retorno sobre o capital investido menor também. De qualquer forma, é uma queda razoavelmente acentuada, né? O esperado é que a gente volte ali pelo menos para os 34%, 35% que a gente viu lá no segundo trimestre de 2020. Então vamos acompanhar, o market share é um indicador muito importante, o ganho de escala é um dos indicadores mais importantes, é uma das vantagens competitivas mais importantes de uma empresa quando a gente vai investir, então vamos acompanhar isso aqui bastante de perto, tá? Então aqui basicamente a empresa teve um aumento de receita líquida, né, nas regiões que ela chama de defesa, que são as regiões do norte e do nordeste. A M Dias Branco ela é uma empresa que surgiu no nordeste, principalmente com a fábrica Fortaleza. Adivinha onde que ela começou? Na cidade de Fortaleza. Então a M Dias ela é muito forte na região do Nordeste. E eles chamam essa região de defesa, porque é a região onde eles têm o maior market share. E a região de ataque, basicamente, é a região sul-sudeste, que a empresa, inclusive, vem tentando crescer bastante, principalmente com a compra da Piraquê, para ter uma penetração maior na região sudeste, que é bastante importante. Então, a empresa também teve uma variação de receita de 40% na região de ataque, né? Principalmente na região do sudeste, e uma variação de receita de 5% na região do sul. A empresa teve uma queda de receita no exterior. Para quem acompanha a empresa há mais tempo sabe que ela exporta para mais de 20 países. Durante o ano de 2020 a gente viu essa receita subindo bastante, tá? A receita que veio do exterior, só que como cresceu muito rápido durante o ano de 2020, a gente viu uma certa acomodação a patamares um pouco menores, tá? Aqui, basicamente, a gente tem um aumento da contribuição de novos produtos, que eu mencionei para vocês. A empresa vem constantemente lançando novos produtos de margens maiores, de retornos maiores. Ainda é um percentual pequeno em relação à receita da empresa, né, de menos de 5%, mas é importante a gente ver essa linha aqui de novos produtos crescendo. Aqui alguns produtos da empresa, para quem não conhece ela, tá? Vou passar aqui batido, tem vídeo já de análise completa da empresa aqui no canal, dê uma olhadinha lá depois. As 3 principais marcas mais conhecidas da empresa hoje são Piraquê, Vitarella e Adria. Provavelmente você já deve ter consumido algum produto delas aqui no Brasil. Aqui as receitas de exportação, a gente viu uma porrada muito grande no segundo trimestre de 2020, obviamente, porque várias fábricas no Brasil e no mundo estavam fechadas e a M Dias conseguiu exportar, e a gente vê aqui um novo nível de acomodação perto dos 41 milhões de reais. Mas é importante ver que essa evolução, né, ela deu um salto bem relevante em relação ao primeiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2019, praticamente dobrou a receita de exportação e deve se acomodar ali perto dos 40 milhões de reais. Quando a gente olha a margem EBITDA, margem de resultado operacional da empresa, a gente viu que a gente teve uma recuperação em relação ao primeiro trimestre de 2021, mas uma compressão ainda bem relevante em relação tanto ao segundo quanto ao terceiro trimestre de 2020, que respectivamente foram de 12% e 16%. Né? Então, os segundo e terceiro trimestre de 2020 foram muito fortes, primeiro trimestre de 2021 foi muito fraco, mas a empresa vem recuperando.
Então aqui o gráfico mostrando a evolução do preço do trigo, tanto da M Dias quanto do mercado como um todo. A M Dias sempre com um custo um pouquinho menor. A gente vai ver como que isso reflete, principalmente em relação aos seus concorrentes. Lembrando que a M Dias Branco ela tem uma operação de armazenagem portuária no Nordeste, junto com a J. Macedo e uma outra terceira empresa, onde eles têm uma joint venture para operar esse centro de armazenagem de trigo, né, para importação. E o óleo de palma também subiu bastante nesse período, né? Então, vamos acompanhar para ver como que vai evoluir. Outro ponto que é interessante a gente ver que do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, a gente saiu de um EBITDA de 225 milhões para 167, mas de efeito operacional a gente teve 26 milhões negativos, né? Principalmente porque a gente vendeu menos e o custo dos produtos subiram. Quando a gente olha para o efeito do câmbio, foi o mais agravante, né? De 46 milhões de reais. Então, a gente teve ali mais ou menos uma diferença de 225 milhões para 153 milhões. Isso sem considerar os eventos não recorrentes, né? Então, o EBITDA de agora, que foi 167 milhões, na verdade ele deveria ser um pouquinho menor se a gente tirar os não recorrentes ali de 153 milhões de reais. Mas, de novo, essa dinâmica toda tá fazendo o que com a M Dias? Tá fazendo com que a margem se pressione bastante e se dilate bastante, né? A gente viu no segundo trimestre de 2020, no terceiro trimestre de 2020, um aumento muito grande de volume vendido. Agora a gente viu uma queda muito abrupta no primeiro trimestre, agora uma recuperação e as margens também dilatando bastante, tá? Então é importante a gente entender essa dinâmica e ver como que isso vai se normalizar no próximo ano e nos próximos anos. Então a margem bruta da empresa saiu lá de 33% no segundo trimestre de 2020 para 27% mais ou menos no primeiro trimestre, fechando agora o segundo trimestre algo próximo de 28%. Então o ideal é que a empresa volte a ter os 33%, 34% que ela tinha de margem. Margem bruta aumenta sequencialmente no segundo trimestre de 2021, alavancada pela normalização dos volumes e aumento do preço médio, conforme a gente mencionou anteriormente. Aqui é um slide com algumas informações para quem quiser conferir os detalhes de aumento de custos, de preço médio e de margem de cada uma dos meses, tá? Eu vou passar aqui porque isso aqui é mais um pouquinho de detalhe em relação ao que eu falei. As despesas de vendas como função da receita líquida caíram bastante. Isso aqui foi um ponto muito positivo para a empresa, porque mesmo vendendo mais, ela conseguiu ter suas despesas reduzidas. Então, um ganho de escala muito interessante, é um ponto muito positivo. As despesas administrativas caíram também em relação à receita líquida da empresa. Então, um ganho de escala, né? M Dias, das 3 grandes vantagens competitivas que estão destacadas pelo Bruce Greenwald, ela tem 2, que são as vantagens de oferta, porque ela consegue produzir mais barato, e os ganhos de escala, né, que ela consegue ganhar escala conforme ela vai crescendo. As vantagens de oferta ela não tem, porque basicamente as concorrentes dela vendem os mesmos produtos, mas as outras 2 vantagens são bastante evidentes, tá? Então, lucro líquido e margem líquida, aqui a gente está recheado de não recorrente em praticamente todos os trimestres, então vamos esperar isso se normalizar lá nos próximos trimestres lá para frente. Lá em 2019, 2018, a margem líquida da M Dias era algo próximo de 8%, tá? Então não deve fugir muito disso, as coisas voltando ao normal. A empresa reportou um lucro de 142 milhões de reais. Então é muito importante, pessoal, eu vejo que tem um desespero muito grande de vocês quando as ações da empresa começam a cair, eu vejo que vocês ficam todos desesperados, né? Achando que a empresa vai quebrar. Mas a empresa, e não que a empresa não possa quebrar, porque toda empresa pode quebrar em algum momento. Só que a empresa, ela continua dando lucro, ela continua gerando caixa, ela tem uma dívida muito baixa, né? A dívida líquida da empresa em relação ao resultado operacional dela é de 0,5 vezes no segundo trimestre de 2021, ou seja, um resultado, a empresa muito pouco alavancada. Então, mesmo que ela ficasse trimestres tomando prejuízo, isso não seria um problema para a empresa. Ela não tem uma alavancagem nem operacional muito alta e nem uma alavancagem financeira muito alta, bastante conservadora. A gente viu que a alavancagem da empresa subiu um pouco lá em 2018, quando ela comprou a Piraquê. Ela emitiu debêntures para fazer isso e veio reduzindo a dívida ao longo do tempo. A dívida líquida da empresa hoje é de 362 milhões de reais, é muito pouco frente ao resultado operacional da empresa. E isso considerando que o resultado operacional da empresa nos últimos 12 meses piorou bastante por tudo isso que a gente falou até agora. Então,
é muito importante entender que a empresa tem uma estrutura de capital muito, muito conservadora, tem AAA, pelo rating da Fitch. Lembrando que as notas de rating elas não são algo totalmente não enviesado ou algo totalmente seguro, mas é um indicador a mais para a gente ter. Então a empresa é bem tranquila. Então aqui só mostrando para vocês a otimização do número de SKUs, então eles vêm diminuindo, né? Continuaram 75 SKUs, que são produtos, e vem aumentando a quantidade de novos produtos também, né? Simplificando e otimizando o portfólio das unidades. A gente tem também o fechamento de 2 centros de distribuição. Agora, pela logística da empresa, eles conseguem distribuir direto da fábrica para os consumidores finais. E bom, basicamente isso aqui são alguns pontos finais que eu trouxe aqui pra gente falar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, antes da gente encerrar a live, é que eu peguei os resultados, tá, de outras empresas de capital aberto das principais concorrentes, tá? Então a gente tem aqui hoje, isso daqui é do próprio site da M. Dias Branco, tá? Do formulário de referência. A gente tem a M. Dias hoje com 33,7% de market share de massas no Brasil. Lembrando, isso aqui é fechamento de 2020. J. Macedo 12,9%, Celmi 9,2%, Santa Amália 7,2%, Vilma 4,3% e outros 32,7%, considerando o Brasil inteiro, tá? Eu não consegui pegar o balanço só da Santa Amália, porque ela não é mais uma SA. Mas a Vilma, Celmi e J. Macedo são sociedades anônimas, então elas têm os balanços públicos, tá? Elas não são listadas na bolsa. A J. Macedo ela tem registro na CVM, ela emite algumas debêntures e tem um registro lá na CVM, mas ela também não tem ações negociadas na bolsa. A única empresa que tem aqui no Brasil desse ramo é a M. Dias Branco. Mas eu trouxe esses valores aqui para vocês verem como que no Nordeste a M. Dias tem um market share muito representativo, né? De quase 60%. As massas vendidas no Nordeste. E no Sudeste, a M. Dias também é líder, né, com 25,7%. Então, é uma empresa que tem um market share bastante elevado. Então, antes da gente entrar aqui nos resultados das empresas, o que eu fiz, basicamente, eu vou tentar deixar o link na descrição das demonstrações financeiras dessas empresas que eu mencionei, tá? Então, são demonstrações financeiras mais simplificadas, porque essas empresas são SAs de capital fechado, elas são obrigadas a divulgar os resultados, mas elas não divulgam de forma tão extensiva quanto uma empresa de capital aberto, mas vai estar aqui no link da descrição para vocês entenderem de onde que eu peguei os resultados, tá? Da J. Macedo tá aqui também. Eu também dei uma olhadinha na Barilla, que é uma empresa italiana, mas eles não abrem, o Brasil é muito pequenininho em frente ao resultado deles, mas basicamente o que eles mencionaram é que a Barilla teve um resultado pior por causa da desvalorização do real frente ao euro em 2020, com um aumento de 1,1% de market share nesse período, tá? Então, o resumo foi esse. Em relação às outras empresas, a gente vê aqui que eu queria mencionar aqui principalmente a parte da margem bruta, tá? Eu peguei todos os resultados de 2020 para comparar o que aconteceu com as empresas. Então, a M. Dias fechou o ano com 32,8% de margem bruta, contra 27,9% da J. Macedo, 35% da Celmi e 29% da Vilma. Lembrando que essas empresas, elas não são exatamente iguais a M. Dias, tá? Por exemplo, a Celmi, ela tem também azeite de oliva, por exemplo, ela não é uma empresa só de massas e biscoitos. Isso gera margens diferentes, tá? Para os resultados da empresa. A Vilma, provavelmente vocês... a Celmi... Deixa eu entrar aqui, peraí... Ela tem algumas marcas que são bem conhecidas, né? Principalmente para quem mora no Sudeste. Então, Renata é uma marca de massa bastante conhecida. Os azeites Galo também são dessa empresa. E bom, o Vilma também, quem quiser entrar no site deles depois, entrem lá, confiram as marcas que eles têm. Mas são produtos que competem diretamente com a M. Dias, mas é bom sempre lembrar que não são empresas que fazem exatamente a mesma coisa, tá? Então, a Celmi com 35% de margem bruta e a Vilma com 29% de margem bruta. Margem EBITDA de 2020, a M. Dias foi a que teve a maior margem EBITDA, mas uma margem EBITDA muito parecida com a Celmi e também da Vilma. E a J. Macedo, coloquei aqui em ordem de market share, tá, pessoal? Então, J. Macedo 11,5%, Celmi 10,5%, Vilma 5,5%. A J. Macedo fechou com EBITDA de 10,7%.
E margem líquida, 10,5% para M Dias, 5,3% para J Macedo, 8,5% para Celme e 8,8% para Vilma. Então a gente vê que as margens da M Dias, elas tendem a ser um pouquinho maiores, principalmente por ela ter um ganho de escala maior. Agora, o que é importante lembrar é que essas outras empresas que eu trouxe aqui, elas são empresas grandes também, tá? Então é muito difícil a gente ter uma sensibilidade frente ao que aconteceu com as empresas pequenininhas, as empresas que têm um market share menor, porque essas aqui são as líderes de mercado, né? Então quando a M Dias sobe o preço, a tendência é elas repetirem o que a M Dias fez. Então, ir também repassando os preços, né? Nem que seja de uma forma um pouco mais lenta, mas normalmente o que acontece na indústria é as outras empresas menores esperarem o que a líder vai fazer para conseguir replicar, né? Ou acompanhar. Não é à toa que a gente vê margens razoavelmente parecidas, né? Principalmente da Celme e da Vilma com a da M Dias durante o ano de 2020. O endividamento dessas empresas, tá? Que da Vilma é de 1,05 vezes o EBITDA. A gente vê que a M Dias ela é a menos alavancada de todas, a que tem a menor relação de dívida líquida EBITDA de 0,36, contra 2,6 da J Macedo, 1,6 da Celme e 1,05 da Vilma. Um ponto que é importante também é que no ano de 2020 o volume de massas da M Dias vendido teve um crescimento de 22%, da J Macedo teve uma queda de 10,1%. E farinha e farelo, a M Dias vendeu 8,4% a mais em 2020, contra uma queda também de 8% da J Macedo. A Celme e a Vilma não divulgaram essas informações. Então, o que aconteceu, tá? Na minha avaliação, olhando para todos esses dados agora. O que aconteceu foi que a M Dias Branco puxou esse movimento de aumento de preços. Em um curto prazo, a gente teve um impacto positivo no resultado por esse aumento de preço, principalmente no segundo e terceiro trimestre de 2020, porque a empresa conseguiu repassar o preço e vender muito, porque as pessoas estavam consumindo muito. No quarto trimestre de 2020, no primeiro trimestre de 2020, a empresa sofreu bastante por causa desse aumento de preço, só que essa estratégia ela foi basicamente replicada também pelas outras grandes indústrias de massas e biscoitos, conforme a gente viu aqui. Então, a tendência é que no médio prazo, né, eu diria nos próximos 1-2 anos, é a gente tender a ver o market share da M Dias voltando para os patamares anteriores, uma vez que a gente tem um mercado todo replicando uma estratégia muito parecida. Outro ponto que é importante de observar aqui na M Dias, e eu fiz um trabalhinho de formiga aqui, de pegar todas as demonstrações financeiras anuais desde 2010 até 2020, a gente entender como que a receita evoluiu ao longo desse tempo, como que o volume vendido evoluiu ao longo desse tempo, como que o preço por quilo de venda, né, que é a receita dividida pelo volume, evoluiu ao longo desse tempo, o custo por quilo vendido, como que evoluiu até ao longo dessa década, né? E também aqui o quilograma de lucro, né, que nada mais é que o quanto que ela vendeu por quilo, qual foi a venda, a receita da empresa por quilo, menos o custo que ela teve para fabricar aquele quilo vendido do produto, sobrando o lucro por quilo que ela tem efetivamente, tá? Chegando aqui no lucro bruto, que basicamente é a receita menos os custos que ela teve, ou você pode interpretar aqui, né, como evolução do volume vezes os reais por quilo, custo por quilo, lucro por quilo, a gente chega no lucro bruto, a margem bruta, ou seja, quanto desse lucro representa em relação à receita, e também o resultado operacional, EBITDA, que aí vão entrar outras despesas administrativas, que é o resultado operacional do final da empresa. E a margem EBITDA, que é a margem operacional. Lembrando que se você quiser receber isso aqui no seu e-mail, eu vou preparar um e-mail para mandar para vocês na semana que vem. Então daqui 7 dias eu vou preparar um resumo desse vídeo aqui em e-mail e vou mandar para vocês junto com essa planilha para você poder ir atualizando e também poder acompanhando. Mas eu queria destacar alguns pontos que eu considero serem importantes aqui, tá? O primeiro gráfico que eu montei aqui é o resultado por quilo comercializado. A gente consegue ver desde 2010 quanto que a empresa gerou de reais por quilo vendido, tá? A gente vê uma evolução da empresa vendendo os seus produtos cada vez mais caro por quilo, saindo de menos de R$2 para hoje acima de R$3,50, né? Em 2020, a gente já viu que em 2021 a empresa está comercializando por R$4,30, tá? E muito acompanhando a evolução do custo que ela tem por quilo ao longo também dessa última década. Quando a gente olha para o resultado, que nada mais é do que a linha azul menos a linha laranja, a gente chega no resultado, quanto que a empresa está lucrando por quilo que ela está vendendo. E a gente vê esse resultado saindo de algo perto ali de 80 centavos,
tá? Em 2010 para hoje um lucro de R$ 1,20. Então o lucro dela subiu mais ou menos 50%. O lucro que a empresa tem hoje por quilo, ele é praticamente 50% a mais do que há 10 anos atrás. Quando a gente compara o volume vendido da empresa em toneladas com os reais por quilo de lucro bruto, a gente chega nesse gráfico daqui. Então, cada barrinha dessa daqui é o volume que a empresa vendeu, tá? Aqui no eixo da esquerda, desde lá de 2010. Então, lá em 2010 ela vendeu mais ou menos 1.255 toneladas de produtos. E agora em 2020 bateu o recorde, né, em quase 2.000 toneladas vendidas. E aqui a gente tem o lucro que a empresa teve por quilo vendido. Então reparem que o lucro bruto da empresa nada mais é do que a barrinha azul, que é o volume que ela vendeu, vezes quanto que ela teve de lucro por quilo vendido. E reparem nesse gráfico, algo que é muito importante, que retrata bastante a melhora de eficiência na fabricação dos produtos da empresa e também o ganho de escala que a empresa tem. Como assim, Fábio? Hoje ela consegue, vendendo muito mais, com um volume muito maior, extrair um resultado, um lucro por quilo vendido de R$ 1,20. Contra 80 centavos por quilo vendido lá em 2010. Então hoje ela vende um volume muito maior e consegue tirar um lucro maior por quilo vendido por causa do ganho de escala. O Bruce Greenwald falava bastante sobre o ganho de escala como uma vantagem competitiva mais forte, mais duradoura que uma empresa pode ter, e fica muito bem representado nesse gráfico. Então, voltando no gráfico anterior, por mais que o custo de produção tenha subido ao longo desses anos, a empresa consegue ter uma rentabilidade maior sobre cada real vendido, sobre cada quilo vendido. E bom, quando a gente olha o resultado operacional da empresa, o EBITDA e a margem EBITDA, a gente vê que houve uma evolução do EBITDA, inclusive em 2020. Apesar de ter sido um ano tão difícil, a empresa bateu o recorde de EBITDA, né, de 974 milhões de reais, muito próximo a 2017, 966 milhões, mas o lucro operacional da empresa, ele mais, né, ou praticamente dobrou nesse período ali de 2010 até agora, em grandes números. Um ponto que é importante é que a margem operacional da empresa saiu de algo próximo ali de 19% para, em 2020, né, uma margem de 13,4%. Ou seja, o ganho de escala, o ganho de eficiência que ela consegue no chão de fábrica, na produtividade, ele foi maior do que o que a empresa conseguiu nas despesas operacionais, de vendas que estão fora das fábricas, né? Então, apesar do resultado operacional ter subido nesse período e ter se valorizado nesse período, a gente teve a margem reduzindo, o que não necessariamente é um problema, mas é uma dinâmica da empresa. Talvez, né, o esperado seja que agora a empresa continue com a margem EBITDA flutuando ali entre 10% e 15%, né? Eu acho que seria o comum. A gente só veria essa margem EBITDA subindo muito se provavelmente o custo dos produtos lá em cima baixasse, sofresse uma redução também. Aí a gente teria uma margem EBITDA bem maior e um resultado EBITDA também. Reparem como esse gráfico do EBITDA, ele parece muito com o gráfico que a gente viu das cotações, né? Em períodos de expansão do EBITDA das cotações subindo, em períodos de contração do EBITDA caindo e assim por diante. Então é importante entender também esse caráter cíclico do resultado que a empresa teve no longo prazo. Bom, na minha avaliação, a empresa continua mantendo seus fundamentos. A gente tem que entender que isso é uma dinâmica razoavelmente natural de mercado. O dólar impacta muito a M Dias, o trigo impacta muito, a gente já falou bastante sobre isso lá desde os primeiros vídeos de análise da empresa. E é importante a gente entender que no longo prazo, as empresas que a gente investe, elas vão ter momentos que são mais difíceis, mais desafiadores e momentos que são mais confortáveis. E é importante entender que esse momento que a empresa está passando, não só ela, mas todas as empresas desse segmento, elas estão passando por um momento de dificuldade de fato, ok? Mas a empresa continua lucrativa, com um nível de dívida muito baixa, então está muito longe ainda da empresa de fato estar tendo algum problema bastante expressivo, tá? Eu também recomendo vocês darem uma olhadinha lá no formulário de referência, que tem várias informações interessantes aqui do market share da empresa. O Brasil é o terceiro maior consumidor de biscoitos do mundo, né? Olha que interessante, ficando só atrás dos Estados Unidos e da Índia. O Brasil consome mais biscoito, inclusive, do que a China e a Rússia. E a gente tem aqui, né, um market share razoavelmente expressivo da empresa também no Sudeste, de 23,6%. Outro ponto também que é bastante importante lembrar para quem é acionista da M Dias, tá, pessoal?
em relação ao valor adicionado da empresa. Quem acompanha aqui o canal já sabe, a gente já falou bastante, mas a M Dias ela tem algumas isenções fiscais que beneficiam muito o resultado da empresa e que são imprescindíveis, diria eu, para o acionista ser bem remunerado. Isso é um risco que a empresa tem. A maioria das indústrias do Nordeste tem incentivos tanto estaduais quanto federais. E só para a gente ter uma ideia de todo o valor adicionado da M Dias, lembrando que a demonstração do valor adicionado ela é uma demonstração um pouquinho mais complexa de ser entendida, mas considerando os primeiros 6 meses de 2021, só para a gente ter uma ideia, a empresa conseguiu gerar de valor 1,1 bilhões de reais, dos quais 540 milhões foram para a remuneração dos funcionários, a gente teve 221 milhões de impostos, taxas e contribuições, a gente teve 192 milhões de remuneração de capital de terceiros, né, de pagamento basicamente de juros e aluguéis, tá? Mas quase tudo aqui de juros. E a gente teve 78 milhões de remuneração do capital próprio, né, através de lucro retido e que basicamente aqui está com valor negativo de distribuição de dividendo e juros sobre capital próprio, que gera um certo benefício fiscal. E a gente teve 235 milhões de valor adicionado através de incentivos fiscais. Então, os incentivos fiscais, eles são muito importantes no resultado da M Dias e na geração de valor para a empresa. E os incentivos fiscais, eles têm uma validade, tá? Eles vão até dezembro de 2025, 2027, 2023. Só que esses incentivos fiscais federais, por exemplo, que fazem com que a empresa tenha redução de até 75% de imposto de renda de pessoa jurídica na alíquota, esses programas são muito antigos, esses programas vêm lá da década de 80 e normalmente quando eles chegam no final eles são renovados, tá? Mas isso é um risco que a empresa tem de em algum momento ela perder esse tipo de incentivo. E a gente também tem alguns incentivos... Cadê aqui? Deixa eu descer aqui. Alguns incentivos estaduais também, com redução de ICMS, com redução de... Aqui, né? Basicamente redução de ICMS. De vários programas diferentes que a gente tem que incentivam a indústria do Nordeste, de vários estados específicos e também todos eles ali com validade de 2024, 2025. Então, chegando lá, a empresa vai ter que renovar esses benefícios fiscais para continuar tendo um retorno expressivo sobre o capital que ela investe, tá? Se ela perder esses incentivos em algum momento, seja daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, isso com certeza vai impactar o retorno do acionista da M Dias Branco. Então, esse é um risco que você tem que estar ciente se você investe na empresa e se você é um acionista com foco no longo prazo. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência que ficou aqui até o final. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e também conferir no link da descrição todos os nossos e-books gratuitos, porque com certeza vai ser um conteúdo que vai levar os seus investimentos para o próximo nível. Então dá uma olhadinha lá, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.